Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos testes especiais para cotovelo. Bem pessoal, o primeiro teste que nós vamos fazer é o teste de Cosen. Esse teste tem a finalidade de verificar uma epicondilite lateral. Então nós vamos testar o movimento de extensão de punho e verificar se o paciente relata dor na região do epicôndilo. Pode acontecer do paciente relatar que não consegue fazer, como se ele tivesse uma fraqueza, mas na verdade ele tem que apresentar a dor, e essa fraqueza seria relativa do tipo, eu não consigo fazer porque dói. Então vamos lá aprender como é que faz esse teste? Então pessoal, olha lá, o que nós vamos fazer? Eu vou ficar aqui numa posição que facilitem para vocês visualizarem, mas o ideal é que o terapeuta esteja aqui deste lado, ok? Uma das mãos do terapeuta vai estabilizar aqui o braço do paciente para ficar em adução. E a outra mão, nós vamos colocar aqui uma resistência na mão do paciente. Então, nós vamos colocar o paciente em pronação. Uma das nossas mãos vai segurar o braço do paciente na adução. E nós vamos colocar aqui uma resistência e pedir para o paciente fazer a extensão de punho. Então, paciente, agora que eu colocar força, você vai fazer esse movimento. A gente explica para o paciente o que é que a gente quer que ele faça, ok? Então, eu vou colocar força, vai lá, paciente, puxa a mãozinha para cima e ok. Esse é o teste, super simples. Quando o teste é positivo, se o paciente relata dor aqui, ó, na região do epicôndilo lateral, que pode ser irradiada para a musculatura extensora. Próximo teste é o teste de Mill. O teste de Mill, ele também serve para epicondilite lateral. A diferença dele é que nós vamos testar junto o movimento de supinação. Ok? Então, nós vamos fazer ao mesmo posicionamento, mas eu vou resistir à supinação do paciente. Então, o paciente vai fazer esse movimento contra a minha resistência. Então, eu coloco a resistência aqui na lateral e na extensão. Então, vai lá, paciente, faz a supinação. E o paciente vira a palma da mão para cima, ok? Mesma coisa, para dar positivo, o paciente tem que referir dor no cotovelo, lá no epicôndilo, podendo ou não estar irradiada aqui para a região do antebraço. Próximo teste, cotovelo de golfista. Então, nosso movimento agora vai ser o contrário, ó. Nós vamos partir da supinação e vamos testar a musculatura flexora do antebraço. Para esse movimento, vou até fazer com o outro braço aqui, ó, pessoal. Então, agora aqui, ó, para este movimento, o paciente tem que relatar dor aonde? No epicôndilo medial, que pode irradiar para a musculatura flexora e referir também, como eu expliquei para vocês anteriormente, aquela sensação de fraqueza, de não conseguir fazer. Nós não estamos fazendo teste de força muscular, nós estamos apenas testando a musculatura e vendo se tem uma sobrecarga no tendão que, consequentemente, irrita a região e o paciente refere dor. Então, nós vamos estabilizar de novo aqui o braço do paciente na adução. Agora, ele está em supinação e nós vamos fazer a resistência para flexão de punho. Então, a gente coloca a resistência e pede para o paciente fazer a flexão. Vai lá, paciente. O paciente faz a flexão contra a resistência e se ele referir dor, então, no epicôndilo irradiada, o teste vai ser positivo. Os nossos próximos dois testes são testes para avaliar a instabilidade do cotovelo. Então, nós vamos testar se existe uma frouxidão ligamentar ou lesão de cápsula que possa fazer com que esse cotovelo tenha movimentos além do fisiológico. Então, são os testes de estresse em valgo e o teste de estresse em varo. Para isso, a gente tem que palpar aqueles ligamentos que a gente palpou lá na aula de palpação. O ligamento colateral radial e o ligamento colateral ulnar, ok? Então, vamos lá? Vou colocar aqui meu paciente. Lembra de achar aqui, ó, o ligamento colateral ulnar. O paciente fica relaxado em posição anatômica. Eu vou sentir, então, essa região do ligamento, bem na nível, então é o nível articular entre a ulna e o húmero, ok? E eu vou com a outra mão, ó, fazer um estresse em valgo do cotovelo do paciente. Então, eu faço isso daqui. Se eu perceber que abre uma lacuna na região dos meus dedos, o teste vai ser positivo, ou seja, tá tendo um movimento além do fisiológico. É como se a gente abrisse uma gaveta e fica aquele joguinho da gaveta que trava
e não vai. Então, é isso que a gente vai fazer e a gente percebe que tem um jogo nessa região do cotovelo. Esse é o estresse em valgo. E nós vamos repetir esse teste, mas ao contrário, jogando o cotovelo para a região medial, ou seja, para testar a integridade do compartimento lateral. Então, eu vou palpar, vou mudar aqui meu lado, para eu palpar agora aqui, ó, a região lateral, e o meu movimento, então, com essa mão eu palpo, ao mesmo tempo que eu estabilizo o braço, tá, pessoal? E aí, eu puxo o antebraço para dentro. De novo, se eu perceber que nessa região abre a articulação, então aí nós vamos considerar o teste positivo. Esse teste não é positivo, nem o estresse em varo, nem o estresse em valgo. Não é positivo se o paciente referir dor no movimento. Ele só vai ser positivo se a gente perceber que existe um jogo na articulação, um movimento que não é fisiológico, ok? E o nosso último teste dessa aula é o teste de Tinel, de cotovelo. Então, como eu falei para vocês, todo teste de Tinel, ele significa percussão em algum local. Então, no caso do cotovelo, nós vamos percutir em cima do nervo ulnar. E a função desse teste é verificar se o paciente tem uma neurite ulnar, ou seja, uma inflamação desse nervo ulnar. Nesse caso, se o paciente tiver essa inflamação, ele vai referir um formigamento na região de inervação do nervo ulnar, ou seja, a região do quinto dedo e a parte ulnar aí do antebraço. Então, vamos lá ver como que a gente faz esse teste. Então, eu vou pegar aqui, ó, na região, vou virar meu paciente de costas para vocês. Vou pegar aqui a região, lembra que a gente palpava o sulco ulnar? Então, eu falei para vocês na palpação de cotovelo que a gente podia segurar o braço do paciente, que ele ficava relaxadinho. Vamos achar o sulco ulnar, ó, olecrano, epicôndilo medial. E aqui na região a gente tem o sulco do nervo ulnar. Lá nesse sulco está passando o nervo ulnar. Então, nós vamos fazer o quê? Percutir nessa região. 2 batidinhas, 3 batidinhas nessa região, que também pode ser feita com um martelinho de reflexo. Se o paciente tiver o teste positivo, ele vai referir numa batidinha leve, ok? Não é para bater muito forte no paciente, mas nessa batidinha leve, que pode ser feito como eu tô fazendo aqui, com as mãos, com os dedos, o paciente já refere o formigamento nessa região de inervação do nervo ulnar. Ok, pessoal? Obrigada pela atenção e nos falamos lá na nossa videoconferência.